Olá, este é o Futebol e suas histórias. Sejam bem-vindos ao nosso vídeo sobre a relação do Palmeiras com o movimento fascista no Brasil. Exploraremos os eventos históricos que ocorreram durante as épocas em que o clube esteve ligado ao fascismo. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, para que essa história do Verdão chegue para mais pessoas. Na década de 1930, o Brasil vivenciou um período de forte influência do fascismo, especialmente entre os imigrantes italianos. Como um dos clubes mais tradicionais do país, o Palmeiras também passou por esse contexto e viu sua relação com o movimento fascista se consolidar. A diretoria do Palestra Itália, como era conhecido o Palmeiras naquela época, estava associada à comunidade italiana que apoiava o regime fascista de Benito Mussolini na Itália. Os dirigentes e associados eram frequentemente membros de grupos fascistas italianos no Brasil. Isso não era uma marca exclusiva do Palestra Itália, pois o integralismo estava presente no Brasil, sob financiamento dos fascistas. Na Itália, durante o governo de Mussolini, o futebol era usado como uma ferramenta política para promover a imagem do regime. O Duce, como era conhecido Mussolini, viu no esporte uma forma poderosa de propaganda e investiu na popularização do futebol na Itália, inclusive financiando a construção do Estádio Olímpico de Roma, que viria a sediar a Copa do Mundo de 1934. Durante o período de governo de Getúlio Vargas, que também flertou com características fascistas em determinado momento, foram confiscados bens e direitos de imigrantes dos países que faziam parte do eixo, durante a Segunda Guerra Mundial. Esses imigrantes já sofriam uma certa pressão e desconfiança da população brasileira, desde 1938, por causa da sua nacionalidade, mesmo que não fossem apoiadores do governo do seu país de origem, mas se tornaram cidadãos indesejados entre os brasileiros. Como uma organização ítalo-brasileira, o Palmeiras adotou nomes e símbolos que refletiam sua herança italiana. Em março de 1938, a diretoria palestrina foi obrigada a retirar o Itália do seu nome e renomeado para Palestra de São Paulo, além de terem retirado a cor vermelha do seu escudo, passando a fazer referência às cores da bandeira nacional, possuindo o verde e o amarelo. Após 6 meses, aproximadamente, o clube era destaque do Campeonato Paulista. Com isso, novas exigências foram feitas e o governo determinou a retirada do nome Palestra, pois fazia referência à Itália. Contudo, a palavra palestra vem do grego e se referia, na Grécia Antiga, a um espaço onde aconteciam treinamentos de lutas, lançamento de disco e outros esportes. Essa perseguição do governo brasileiro era visto com bons olhos pelos rivais, que enxergavam uma oportunidade de brigarem por quem ficaria com a estrutura do clube, que poderia encerrar suas atividades. O plano dos rivais deu errado quando o capitão Adalberto Mendes veio servir o exército brasileiro na cidade de São Paulo e encontrou um grande amigo, que era ligado ao Palestra, Hernani J. O capitão foi muito bem recebido pelos dirigentes e se tornou a figura patriótica que o clube precisava no momento. Em setembro de 1942, foi oficializado o novo nome do clube para Palmeiras. Em 20 de setembro de 1942, o Palmeiras precisava de uma vitória sobre o São Paulo para ser campeão paulista. Uma parte da imprensa brasileira disseminava a ideia de que o Palmeiras era fascista e inimigo da nação. Por isso, o capitão Adalberto Mendes teve a brilhante ideia de fazer com que os jogadores entrassem carregando a bandeira do Brasil e o próprio capitão entrou com a farda do exército na frente do time, para que não houvessem vaias e pressão sobre os jogadores nesse jogo importante. O Palmeiras vencia o jogo por 3-1, quando o time do São Paulo se retirou de campo, em revolta ao pênalti marcado pelo árbitro, o que deu o título do Campeonato Paulista ao Verdão de forma invicta. Esse capítulo ficou conhecido como Arrancada Heróica. É importante ressaltar que, embora membros do clube estivessem ligados ao fascismo naquela época, isso não significa que todos os membros ou torcedores concordavam com as ideias políticas do movimento. Clubes de futebol têm torcedores de diversos segmentos da sociedade. Ao longo dos anos, o Palmeiras atraiu um grande número de fãs de todas as origens. O contexto histórico e as próprias influências sociais exercidas no momento favoreceram essa relação. O Palmeiras, em sua relação com o movimento fascista italiano, é um reflexo dessa época em que o futebol estava vinculado à política.
É importante ressaltar que esses laços ficaram no passado e não refletem, necessariamente, a posição atual do clube ou de seus torcedores. É crucial entendermos esses eventos à luz do contexto histórico no qual ocorreram, reconhecendo que as opiniões e ideologias de um determinado período não necessariamente refletem a realidade atual. O clube jamais oficializou uma posição política favorável ao fascismo. Temos que ter em mente que o Palmeiras, por ter sido fundado por italianos, já despertava uma suspeita de serem adeptos ao movimento. No entanto, nem todos que se diziam fascistas entendiam a gravidade da sua política, mas também encaravam como uma forma de italianidade. Esse sentimento fez parte da política externa de Mussolini. Por isso, até por identificação ou em busca de proteção, muitos italianos se declaravam fascistas em terras estrangeiras. Vale ressaltar que dentro do Palestra, também havia antifascistas que disputavam espaço dentro do clube. Houveram protestos em jornais da época que pediam que se colocassem um quadro com a foto de Mussolini na sede social do clube. Isso fez com que os antifascistas se manifestassem. Como resultado, não houve exposição desse quadro na sede social. Vitória para os antifascistas e para a história do Palmeiras. Após a mudança de nome, o fascismo começou a se dissipar dentro do porco. O Palmeiras começou a se distanciar da sua identidade italiana e passou a se tornar cada vez mais brasileiro. Esperamos que esse vídeo possa ter fornecido uma perspectiva esclarecedora sobre a relação do Palmeiras com o movimento fascista no Brasil, ajudando a compreender a complexidade desses eventos e sua relevância histórica. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para conhecer mais histórias como essa. Até a próxima!